Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre a Quarta República, né? Então, na aula passada nós falamos sobre os governos, no caso do governo Eurico Gaspar Dutra, né? E como é que o Dutra ele se alinhou, né, com o governo americano, né, dentro desse cenário de Guerra Fria, né, recebendo incentivos, abrindo o país para as empresas multinacionais, mas com isso agravando os problemas da economia nacional. E com isso, né, houve a retomada, né, do Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas ele foi eleito e por conta de pressões, né, contra o seu governo, né, e alguns atos que até hoje não ficam muito bem explicados, o ato, né, do atentado contra o Carlos Lacerda, né, então esses atos, né, vão levar, no nosso caso aí, ao suicídio do Getúlio Vargas. E nesse momento aí, né, onde o Brasil estava se preparando para uma outra eleição, no caso, a eleição que vai consagrar, né, a presença de um novo político, né? Esse novo político ele vai ser muito mais carismático do que os outros, né? Tanto é que ele vai ser conhecido, né, como o presidente Bossa Nova, no caso do Juscelino Kubitschek, né? O Juscelino Kubitschek ele chega ao poder depois do suicídio do Getúlio Vargas, mas antes disso, né, ele vai ter alguns problemas para chegar ao cargo de presidência, à presidência, né? E nós vamos ver essa crise sucessória. E depois, né, de todo o governo JK, a entrega da cidade de Brasília, as mudanças, né, na política dentro do Brasil, né, nós teremos a eleição de um político, né, muito excêntrico, né, um político que vai romper com os paradigmas, né, da política nacional, que vai ser o Jânio Quadros, né. Mas assim, né, vamos por parte, né, vamos começar a pensar que a política brasileira, como já diria o nosso caro, né, meu caro professor, né, de todos os historiadores da história do Brasil, que é o Boris Fausto, o Brasil não é para principiantes. Isso é um fato, né, que nós sempre devemos levar em consideração e muito sério. Então, nós vamos, né, começar a falar um pouquinho aqui, né, dessa Quarta República, parte 2, né? Então, na semana passada, eu publiquei um vídeo que é retratado a parte um, mas, assim, então, né, nós vamos começar a falar um pouquinho aqui da República, parte 2, né, que é o governo, no caso aí, dividido em dois presidentes, no caso do governo do Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK, e o Jânio Quadros. Então, para nós iniciarmos a nossa conversa, então a política nacional estava estremecida pela morte trágica do Getúlio Vargas. Assim, os seus sucessores eleitos iriam adotar medidas populistas para vencerem o pleito, mas o contexto da Guerra Fria ditará as regras para as políticas adotadas. Então, no caso, né, como aconteceu em vários outros países, a Guerra Fria ela foi um parâmetro, né, para a organização das políticas, né, dentro desses territórios. Então é preciso nós ressaltarmos isso, né? Então, no caso, os presidentes eles dependiam do investimento internacional e de uma certa forma ou de outra, né, eles vão rezar a cartilha, né, desse sistema econômico. Então, dentro desse contexto, né, desse contexto populista, os presidentes Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros serão antagonistas, né, de suas propostas, mas em comum a presença, né, do João Goulart para vice-presidente, eleito, né, pela herança do seu padrinho político Getúlio Vargas. Então, dentro desse cenário aí, nós teremos, né, a presença de um político carismático também, né, que nós falamos um pouquinho sobre ele na última aula, que é a questão do João Goulart, que fica conhecido como Jango. Né, o João Goulart ele é um estancieiro gaúcho, nós vamos falar mais dele na próxima semana, mas é bom a gente pensar da seguinte forma. Então, o Jango, ele era padrinho, ele era apadrinhado politicamente pelo Getúlio Vargas. Então, ele foi ministro do Trabalho, né, a medida que ele teve de dar aumento de 100% aos trabalhadores foi um dos motivos da pressão contra o Getúlio Vargas, mas no cenário que nós estamos estudando aqui, então, o único cargo
né, que tinha direito à reeleição, e o único cargo que o presidente não escolhia era a questão do vice-presidente, no caso, o João Goulart. Né? Então, o João Goulart ele foi vice tanto do... Né, ele foi vice, né, no caso do Jânio Quadros. Né? Então, no caso aí, ele foi vice e quando o Jânio Quadros renuncia, é ele que toma o poder. No caso, o Juscelino Kubitschek, né, ele também vai ter uma participação muito grande dentro desse cenário. Então, vamos começar a trabalhar aqui sobre a questão do Juscelino Kubitschek, mais conhecido como presidente Bossa Nova, né? Então, mineiro, né, mineirinho, né, aquele político, né, à moda antiga, né, extremamente populista dentro da sua realidade. Então, o Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em Diamantina, em Minas Gerais, no dia 12 de setembro de 1902. Então, filho de José Oliveira, né, e de Júlia Kubitschek, que ele herdou, né, que ele manteve o sobrenome. Então, ingressou no cenário diocesano, né, em 1914 e aos 15 anos incompleto concluiu o curso, né, de humanidades. Abandonou então o seminário, já que não sentia vocação para o sacerdócio. Então, Juscelino Kubitschek, né, ele é uma figura emblemática da nossa história, porque antes mesmo da sua formação como político, ele foi, né, educado, né, assim, nos modelos, né, mais voltados à religião daquele período. Então, ele foi ao seminário, né, só que ele deixou o seminário por não ter vocação, né, ao sacerdócio, a ser padre. Então, em 19, foi trabalhar na repartição geral dos telégrafos, exerceu a função de telegrafista até formar pela Faculdade de Medicina em Belo Horizonte. Então, o JK, ele teve uma vida inicialmente como médico, mas ele também teve função dentro dos telégrafos, né, que era a forma de comunicação mais efetiva naquele período. Então, o Juscelino Kubitschek, ele transitou por algumas áreas meio antagônicas, né, no caso. Ele teve a sua formação inicialmente como um seminarista, depois ele trabalhou com telégrafo e depois ele foi cursar medicina, né, a sua profissão antes da política. Então, diplomou-se em dezembro de 1927, foi trabalhar na clínica cirúrgica da Santa Casa de Misericórdia, na capital mineira, em Belo Horizonte. Posteriormente, seguiu para Paris com o objetivo de especializar-se em urologia. Então, ao regressar, além de reassumir o seu emprego em Belo Horizonte, montou-se seu próprio consultório. Em 1931, foi nomeado para integrar o Corpo dos Médicos Hospitalar Militar das Forças Públicas do Estado de Minas Gerais e, em dezembro, casou-se com Sara Gomes Lemos, pertencente à família de grande prestígio no Estado. Então, quando ele casa com a Sara, né, que ele inicia a sua vida política. Né? Então, ele começa a galgar, né, espaço dentro desse cenário. Então, a eleição para presidente. Então, paralelamente à articulação política dos conservadores para cancelar a realização das eleições em 1955, então ocorria a formação de chapas políticas para a disputa da presidência do Brasil. Essa eleição contou com a participação de 4 candidatos. O Juarez, né, Tavaro, da UDN, o Ademar de Barros, pelo Partido Social Progressista, o Plínio Salgado, pelo Partido da Representação Popular, o PRP, e Juscelino Kubitschek pela chapa PSD e PTB. Então, no caso, né, nós tínhamos esses 4 candidatos que vão, né, disputar a política. Porque qual era o maior cenário aí? No caso, com o suicídio de Getúlio Vargas, existia, né, uma possibilidade de um golpe contra as eleições. Então, a campanha de Juscelino Kubitschek foi marcada pela defesa da necessidade de se retomar uma política de desenvolver-se a economia e promovesse a industrialização do Brasil. Para lançar a ideia da candidatura de JK, cunhou o slogan que marcou sua campanha: 50 anos em 5. Então, a ideia do slogan era afirmar que, durante 5 anos do seu governo, o Brasil avançaria seus índices econômicos de maneira considerável. Então, no caso, né, no caso do governo Dutra, que houve, né, a questão da entrega das empresas a multinacionais e o sucateamento da economia nacional, o JK ele pretendia investir nesse progresso, né, no aumento da capacidade produtiva do nosso cenário. Então, o JK ele teve sucesso, né, na sua campanha, em grande parte
né, pela habilidade do político mineiro de articular grupos políticos diferentes de orientações para apoiá-lo. Então, isso foi evidenciado porque a candidatura de Kubitschek teve apoio dos grandes grupos da burguesia industrial brasileira, assim como contou com o apoio dos comunistas e dos militares legalistas, né, como o próprio Lott. Né? Lott foi um coronel, né, que vai, né, apoiar a posse do Juscelino Kubitschek. Então, apesar disso, a eleição presidencial em 1955 foi acirrada. O resultado foi bastante apertado. O resultado das eleições foram o seguinte: então, Juscelino Kubitschek teve 36% dos votos contra 30% de, né, Juarez, né, Tavora, e 26% de Ademar de Barros e 8% do Plínio Salgado. Então, a disputa pelo vice, pelo cargo de vice-presidente, João Goulart venceu com 44% dos votos. Assim, a presidência foi chamada, né, foi a chapa PSD e PTB. Então, o João Goulart, ele tem uma presença muito forte do caso aí, né, do Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas, então, a imagem do Juscelino Kubitschek, ele, ou melhor, do João Goulart, é muito atrelada à visão do Jânio Quadros, ou do Getúlio Vargas. Então, com isso, ele ganha as eleições para vice-presidente com uma larga, né, margem de votos. Bem, então aqui nós temos uma foto da posse, né, do Juscelino Kubitschek e do João Goulart ao cargo de presidente e vice-presidente do Brasil. Bem, então, uma das promessas de campanha, né, do Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília. Né? Então, o Juscelino Kubitschek, ele tinha como símbolo do seu governo, era a visão do desenvolvimento e o progresso da construção de nova capital do Brasil, então a cidade de Brasília. Então, a construção de uma nova capital no interior do país era algo estipulado na Constituição, né, brasileira desde 1889. Então, os militares, com a proclamação da República, eles já pretendiam a construção, né, de Brasília. No caso, na Constituição de 1891, já estava demarcado o Planalto Central. Então, o JK se apropriou-se da ideia e levou adiante. Então, a construção de Brasília era vista por JK como uma forma de integração da economia do interior, né, do território brasileiro, mas também de forma de reforçar o nacionalismo. Então, a construção da cidade foi realizada em tempo recorde e os gastos, né, em uma quantidade de dinheiro gigantesca, pois o presidente sabia da necessidade de finalizar a construção da cidade durante seu mandato. Então, a construção de Brasília é um período muito controverso da nossa história. No caso, existia alguns debates sobre o desenvolvimento do interior, levando em consideração que desde a colonização do Brasil, a economia ela estava centralizada no litoral, né? Então, com isso, a construção de Brasília seria a locomoção desses investimentos para o interior. Mas, né, como nós sabemos, né, então, no caso, era preciso se gastar muito dinheiro, porque a cidade foi construída do zero, e ela tinha 5 anos para ficar pronta. Né? Então, ao redor, né, então tem várias lendas de acidentes de trabalho, então existia a vinda de nordestinos e de povos do norte, né, para construir a cidade de Brasília, surgindo, né, o que nós chamamos de candangos e as cidades satélites ali de Brasília, que são cidades que ficam à margem, né, de Brasília, que são cidades quase subdesenvolvidas, mas fazem parte do contexto. Mas assim, então Brasília foi construída a duras penas, tanto é que a dívida externa do Brasil ganhou um salto, né, enorme. Então aqui tem o projeto, né, de Brasília, levando que Brasília foi idealizada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, um dos mágicos, né, do concreto. Né? Então o Oscar Niemeyer, ele idealizou a cidade de Brasília como se fosse um avião. Né? Então dá para ver no projeto aí a questão de que em Brasília, como uma cidade planejada, é uma cidade extremamente organizada. Né? Então, a forma de avião deixa bem claro qual era o propósito da cidade, então, para servir de capital. Né? Ali seria concentrado os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, só que a que preço que isso foi, né, realizado. Bem, então, o governo, além da construção de Brasília. Então, logo no início do seu governo, Kubitschek apresentou à nação seu projeto para o desenvolvimento econômico do Brasil, os planos de meta.
Então, esse programa econômico do governo JK estipulou 31 metas para a promoção do desenvolvimento econômico da industrialização do Brasil. Então, o plano de metas tinha como prioridade o investimento nas áreas de energia, transporte, indústria pesada e de alimentação. Então, dentro do plano de metas, uma série de ação foi realizada pelo governo JK. No caso do transporte, o governo investiu consideravelmente na construção de estradas. Estimula-se, né, a construção de mais de 6 mil quilômetros de estradas no país de 1956 a 1960. Até então, o país possuía 4 mil quilômetros. Então, o desmonte do sistema ferroviário brasileiro, inclusive, foi iniciado nesse período. Então, no caso, o Juscelino Kubitschek, para conseguir apoio, né, então ele teve algumas medidas no caso de abrir o Brasil para a entrada das grandes montadoras multinacionais, no caso a Ford, a General Motors, a Volkswagen. Então, trazendo essas grandes montadoras, ele vai ampliar a malha de rodovias do Brasil e, com isso, sucateando as ferrovias nesse período aí de seu governo. Então, além disso, o governo JK investiu amplamente no desenvolvimento de infraestrutura, portos, aeroportos no Brasil. Os altos investimentos na área de transporte simbolizavam, né, então, a preocupação do governo em interligar o país de norte a sul, de leste a oeste. Então, era necessário ampliação das estradas para suportar o escoamento da produção industrial e agrícola do país. Então, no caso, né, a interligação do país, como um dos pretextos que foi levar capital para o interior, também o desenvolvimento dessa cadeia produtiva no interior também saía de você levar transportes do litoral para o interior, interligando todos os pontos cardeais do nosso país. Então, o desenvolvimento industrial do país naturalmente exigia a ampliação, né, de maneiras consideráveis de produção energética do país. Por isso, o governo inseriu grande parte dos recursos na construção de usinas hidrelétricas para suportar o aumento do consumo de energia que aconteceria com o crescimento da indústria no Brasil. Então, nesse sentido também, né, a construção de hidrelétricas próximo aos polos industriais, em São Paulo, né, a busca por energia elétrica, né, então isso é um problema, né, considerável que o Juscelino Kubitschek teria que resolver. Bem, então, no caso, os resultados, né, então, ao todo, o investimento do plano de metas foram organizados de seguinte maneira. Então, os investimentos. Então, o transporte recebeu 29% do orçamento, a infraestrutura, 20%, energia elétrica, 43%, alimentação, 3,2% e educação, 4,3% do orçamento. Então, os altos investimentos no desenvolvimento econômico e industrial teve um notório resultado, mas os índices econômicos evidenciaram isso. O país registrou crescimento médio da produção industrial, né, de 80% na área, como a indústria e os equipamentos de transporte, cresceu incrível 600%. Lógico, né, se nós formos pensar 600% é um número muito elevado, mas também nós temos que pensar da seguinte forma. A indústria no Brasil ela quase não existia nesse período. Então, com qualquer investimento, o crescimento seria algo notável. Mas, né, também um dos problemas muito sérios aí é a questão voltada a não investimento em causas básicas, no caso de alimentação e na educação, que vai ampliar o abismo, né, social no nosso país, que resulta, né, até os dias de hoje, né, levando em consideração que essas duas áreas são pouco, né, vistas pelos presidentes de uma forma geral. Então aqui nós temos, né, uma foto do Juscelino Kubitschek inaugurando uma montadora aqui no Grande ABC, né? Então não dá para saber mais ou menos qual é o carro que ele está aí participando dessa montagem, mas é importante nós ressaltarmos, né, a importância dessas indústrias automotivas, né, para a economia nacional que estava iniciando o processo de industrialização. Então, a herança. Então, conforme já mencionamos, o Juscelino Kubitschek, né, alcançou resultado impressionante na economia, sobretudo na área da indústria. Porém, né, contribuiu abertamente para o agravamento de alguns problemas crônicos no país. Então, os baixos investimentos na área da educação, alimentação, contribuíram para agravar os problemas da produção de alimentos, então, da distribuição de terras produtivas e da disponibilidade de vagas nas universidades. Então, essas questões agravaram-se, estourou durante o governo, né, os anos 60, principalmente no governo João Goulart.
Então, a questão, né, de desigualdades sociais. Então, a questão das terras que eram cultiváveis, essas terras foram, né, dadas aos grandes latifundiários, então não houve reforma agrária, né? Então, com isso, a produção de alimentos, a produção agrícola, ela era voltada para a exportação, então isso vai agravar o problema da distribuição de alimentos no Brasil. E além também o que agrava a desigualdade social é o problema do ensino superior, que era destinado a uma classe mais abastarda da nossa sociedade. E isso vai estourar na mão de quem, né? Lógico, do João Goulart. Então, além disso, os elevados gastos do Juscelino Kubitschek em seu governo contribuíram para aumentar a dívida externa do país, que alcançou a cifra de 3 bilhões de dólares. Em relação, né, do Brasil com o FMI, saíram bastante arranhadas. Então, mas o fator maior insatisfação da população era a inflação, que em 1959 a inflação brasileira alcançou a meta, né, a marca de 39,4%, mas ela era em 57 de 7%. Então a questão, né, também de que com, né, medidas não tão controladas dentro do nosso país, investir apenas em infraestrutura e não trabalhar com o desenvolvimento interno, no caso também de busca de investimento em qualidade, né, principalmente o endividamento, os possíveis calotes que o Brasil poderia dar nos seus fornecedores, nos seus credores, vai fazer com que os investimentos saiam do país mesmo antes do fim do governo, né, JK. Isso vai gerar a inflação, né? Então, inflação que nada mais é do que a perda do poder de compra, né, do dinheiro nacional. Então, isso é uma herança negativa do João Goulart, do Juscelino Kubitschek. Então, depois do Juscelino Kubitschek, o primeiro presidente a assumir o cargo, né, em Brasília foi o paulista Jânio Quadros. Né? Então, Jânio Quadros, né, no caso, a biografia, o Jânio Quadros, ele nasceu em Campo Grande, né, capital do Mato Grosso do Sul, né, no dia 25 de janeiro de 1917, mas como a sua vida política foi quase toda estipulada em São Paulo, se confunde-se muito com essa ideia dele ser, né, desse sentido. Então, cursou o ensino primário em Curitiba, né, então capital do Paraná, no grupo da escola Conselheiro Ezequiel da Silva Romero Basto e no Colégio Estadual do Paraná em 1930. Então, pouco depois, mudou-se para São Paulo, frequentou o Colégio Marista Arquidiocesano em São Paulo. Então, ele tem, né, ele estudou dentro, né, desses 3 estados, isso, né, vai dar uma grande possibilidade a ele. Em 1943, ele graduou-se em Direito pela Universidade de São Paulo. Em seguida, ministrou aula de Geografia e Português no Colégio Dante Alighieri, né, e o Colégio Vera Cruz da Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Então, no caso, o Jânio Quadros, né, além de ser, né, um político bem excêntrico, ele também era um ótimo, como eu posso dizer, ele teve formação, além de ser formado em Direito, ele também tinha um amplo conhecimento em Geografia e em Português. Tanto é que reza os depoimentos de historiadores que dizem que ele corrigia os repórteres no meio das suas entrevistas. Então, muitas vezes, ele não respondia as perguntas dos repórteres por conta da confecção das perguntas, né, por conta desse apurado, né, conhecimento da língua portuguesa. Bem, então, o começo de carreira política, então ele elegeu-se vereador e, posteriormente, prefeito e governador, né, de São Paulo, e ele também foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo. Então, esses cargos, né, foram primordiais para adquirir popularidade entre os paulistas. Mais tarde, assumiria o cargo de presidente da República. Então, ele casou-se com Eloá Quadros em 1942 e teve uma filha, a Dirce Maria Quadros, que seguiu a carreira política, né, e foi deputada federal pelo PSDB em 1987 a 1991. Então, o Jânio Quadros faleceu, né, no dia 16 de fevereiro de 1992, com 75 anos. Mas vamos falar sobre a vida política dele. Então, no caso, Jânio Quadros, ele é um político extremamente populista. Então, o seu discurso é muito próximo, né, de um discurso quase ufanista, né? Ele era muito popular. Ele tem formas de comportamento extremamente excêntricas, né? Então, ele vai desde tirar lanches, né, do bolso no meio do comício, a colocar
a colocar talcos, né, no paletó, né, para simular caspas. Então, o Jânio Quadros ele era um líder extremamente populista. Então, as eleições de Jânio Quadros então, pode ser visto como um dos maiores expoentes, né, do período populista do Brasil. Então, sua carreira política foi meteórica, foi sustentada por aparições públicas apelativas, onde sempre fazia questão de mostrar como líder carismático de massa. Então, há menos de uma década, conseguiu eleger-se para vereador, prefeito, governador, deputado federal pelo estado de São Paulo. Em 1960, lançou-se sua candidatura a presidente, prometendo superar as mazelas deixadas pelo Juscelino Kubitschek. Então, a campanha do Jânio Quadros, ele vai deixar bem claro que o Juscelino Kubitschek tinha arrasado com, né, a política nacional brasileira. E qual era a meta do Jânio Quadros? Né, acabar com essas mazelas. Então, ele vai utilizar uma vassoura como símbolo, né, da campanha presidencial e insistia em moralizar o cenário político nacional e varrer a corrupção do país. Contudo, essas premissas, Jânio conseguiu uma expressiva votação, indicando a consolidação do regime democrático no país. No entanto, as contradições e as faltas, né, de um claro posicionamento político fizeram com que o mandato de Jânio Quadros fosse tomado por situações nebulosas. Então, o Jânio Quadros, né, ele é um político excêntrico. Então, ele vai prometer varrer a corrupção do país. Então, e só que no seu mandato curto, extremamente rápido, né, extremamente turbulento, cheio de ações, né, nebulosas, ele vai ter medidas que nós vamos ver, né, à frente, medidas que vão, né, que não são extremamente algo que o presidente deveria se preocupar. Mas ele, né, como um moralista que era, ele se preocupou sim. E isso vai, né, diminuir a sua popularidade perante a população. Bem, então, Jânio conseguiu atrair votos, tanto da classe alta, tanto da classe média, que vinham nele a esperança de combater a inflação que garantia a continuidade do crescimento econômico no país. Então, combater os altos gastos do governo, criticar o governo JK, a moralização da administração e da política do Brasil, eram algumas promessas feitas por Jânio Quadros. Então, ele tinha, né, como promessa, né, moralizar as contas públicas. Então, sanear as contas públicas. Então, diminuir os gastos, né, com a máquina. Como a maior parte dos nossos políticos prometem até os dias de hoje. Então, durante a campanha eleitoral, uma gama de eleitores passou a defender o voto Janjan, né, ou seja, Jânio Quadros para presidente e João Goulart para vice-presidente de novo. No caso, né, o candidato, né, para a presidência do PSD era o Henrique Teixeira Lott. Né? Isto era possível, porque na época a lei exigia os votos separados, né, para presidente e para vice. Né? Então, de novo, João Goulart foi eleito como vice-presidente. Então, ele já tinha sido ministro do Trabalho pelo governo Getúlio Vargas, ele foi vice-presidente durante o governo JK, e agora ele vai voltar a ser vice-presidente durante o governo, né, Jânio Quadros. E vai dar a união da dupla Janjan, né, como diria, né, um outro historiador famoso também, que é o Eduardo Bueno, chamado como Peninha. Ele tem um vídeo bem legal sobre o governo Jânio Quadros, e ele fala o seguinte, né, que foi um desastre, né, não por conta do João Goulart, mas sim por conta, né, do Jânio. Mas assim, nós vamos falar sobre o governo dele. Bem, então, aqui, né, tem uma foto que é bem emblemática, né, o Jânio Quadros com o símbolo, né, da sua moralidade, que é a vassoura. Né? Então, ele buscava varrer a corrupção do Brasil. Lógico, lógico, nós vamos ver entender depois como é que isso, né, foi acontecer. Bem, então, o governo Jânio Quadros. Então, o governo Jânio Quadros foi o governo mais rápido da história do Brasil. Né? Então, o presidente que governou, né, que foi eleito, tomou posse e governou por menos tempo do que o possível. O presidente mais rápido, né, o mais curto, foi o Café Filho, que ele governou durante algumas semanas, porque ele tinha um problema, né, intestinal, e ele foi obrigado a se retirar do governo. Então, os historiadores, como ele tem como governo, né, Jânio Quadros, como um governo confuso, que tomou decisões erradas para contribuir para lançar o país numa grande crise política. Então, a pouca preocupação de Jânio Quadros com as questões políticas partidárias fez ainda com que ele entrasse em choque com seu próprio partido, que havia lançado, né, a sua candidatura, a UDN. Né? Então, nem precisa
falar sobre esse tema, né? Se a gente for levar em consideração um presidente que rompe com o seu próprio partido. Isso quer dizer bem claro, ele não tinha base para aprovar nada. Então, o Jânio Quadros ele vai governar a partir de medidas provisórias. Né? Então, nas questões relacionadas à economia, o grande foco de Jânio Quadros era combater a inflação. Para isso, iniciou-se o plano econômico de austeridade, que previa a redução de gastos e impor algumas medidas bastante impopulares. Primeiro, o governo desvalorizou a moeda nacional em relação ao dólar em 100%. E, em seguida, retirou os subsídios ao petróleo e ao trigo. Bem, então, aí é que está o X da questão. Se nós estamos falando em desenvolvimento do país, então, quando ele desvaloriza a moeda nacional, então ele faz com que seja mais atraente a exportação da produção de recursos do Brasil do que a venda para o mercado interno, aumentando drasticamente o preço da cesta básica. Então, ele vai tirar o subsídio do petróleo e do trigo, né, que é algo básico para qualquer economia. No caso, né, o trigo, a alimentação, cesta básica, o petróleo, energia. Então, ele vai, de uma certa forma ou de outra, ter medidas, né, no mínimo duvidosas. Né? É sempre claro, né, a gente pensar sobre isso. Então, voltando a dizer, né, outros presidentes também vão ter medidas semelhantes. Tentar combater uma crise econômica gerando mais crise. Né, tentando impor medidas que vão ser, no mínimo, duvidosas. Então, o resultante disso foi uma disparada do valor do produto, né, dos produtos importados, combustíveis, passagem de ônibus e pão. Então, as medidas foram bem recebidas pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Clube de Haia, né, credores europeus e americanos. Mas o custo político disso, Jânio Quadros, foi tão alto que fez com que ele tendesse uma alteração na sua política econômica por meio de um projeto mais desenvolvimentista, aplicado a partir de julho de 1961. Né? Então, ele vai ter que atender também as demandas nacionais. Então, qual é o problema? Ele atendeu as demandas internacionais, no caso, o FMI, né? Ele vai ver esse resultado extremamente positivo, né, na questão de enxugar a máquina pública, né, nos âmbitos da política liberal. Então, ele tirou subsídios de produtos essenciais para a população. Por outro lado, ele vai tentar reverter isso, mas isso vai gerar problemas a ele. Então, essa foto é uma foto bem emblemática do Jânio Quadros, né, principalmente sobre a posição dos seus pés. Né? Então, tem alguns historiadores, né, tanto é que o Eduardo Bueno também vai fazer uma análise sobre essa foto, que eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte: essa foto ela é tão emblemática que diz que a partir daí o governo do Jânio Quadros começou a dar errado. Né? Então, no caso, né, esses pés tortos, sem saber o rumo a tomar, né, dentro dessa realidade. Bem, então, antes da gente falar sobre outras medidas, o Jânio Quadros ele vai ter algumas medidas curiosas, no caso. No meio das polêmicas, né, criadas, né, por conta da retirada do subsídio, então o Jânio Quadros ele vai tomar medidas no mínimo assim conservadoras, né, moralistas, né, ele vai perder quando ele vai perdendo a sua popularidade, ele vai tentar agradar outros grupos, né, da sociedade, de grupos mais conservadores. Entre as ações tomadas pelo seu governo, Jânio Quadros proibiu a realização de desfiles de biquíni, a realização de rinha de galo, limitou a corrida de cavalos para os fins de semana e proibiu o uso de lança-perfume, que hoje é considerado uma droga, mas naquele período era um produto lícito. Né? Então, tais medidas colocaram como, né, liderança, né, desprovida de um projeto político capaz de superar os problemas que assolavam o país. Então, no caso, o Brasil com vários problemas muito mais sérios para ser resolvidos, e o presidente estava preocupado com desfiles de biquíni, rinhas de galo, jogos de azar, o uso de lança-perfume. Então, no caso aí, né, então era jogar para o público. Então, em vez de se preocupar com o desenvolvimento econômico, ele estava preocupando com ordens morais no nosso país. E, lógico, né, isso foi uma cortina de fumaça contra os problemas mais sérios do Brasil. Então, né, aqui tem uma charge, né, do Jânio Quadros, né, correndo de um galo de rinha, né, que foi uma das medidas adotadas por ele. Uma outra medida aqui que é interessante, né, a questão dos desfiles de biquíni.
né? Então, nós estamos falando da década de 60. Olha os biquínis, né, comparados com os biquínis de hoje. Então, ele jogou para o público mesmo. Uma política moralista, né, entre a população daquele período. Bem, então a crise, no caso aí, né, ela vai se acentuar, né? Então, politicamente, o governo Jânio também foi desastroso, né? Então, o presidente iniciou a devassa, né, na moralizadora, né, nos cargos administrativos, denunciou abertamente os partidos políticos do PSD e o PTB. Além disso, fazia questão nenhuma de manter a cordialidade com os partidos que o apoiavam, como a UDN. Isso levou o Jânio a se isolar politicamente, passando a governar sem apoio parlamentar. Né? Então, o fato que inviabilizava a governabilidade do país. Então, ele vai romper com todas as alas políticas do país. Então, é um governo extremamente, né, conflituoso. Né? Então, ele tomou medidas de tirar subsídios de produtos básicos, né, da economia nacional, ele vai ter medidas, né, também, né, para afastar dos seus líderes e da oposição. Então, isso vai fazer com que o governo seja insustentável. Tem a política externa. Então, o governo, né, então, o golpe final sobre o governo de Jânio foi a imposição de política externa independente. Né? Então, Jânio Quadros começou a defender uma espécie de terceira via, né? Então, saindo daquela propósito da Guerra Fria. Então, ele começou a se reaproximar da União Soviética, que estava suspenso desde 1947. Então, em agosto de 61, ele, né, um grande alvoroço tomou conta do governo Jânio, quando mesmo decidiu, né, decorar o líder cubano Ernesto Guevara de la Serna com um gesto político considerado pelos militares, né, como um alinhamento ao bloco socialista. Então, causando, né, uma série de críticas ao seu governo. Então, alguns dias depois, repetidamente, Jânio Quadros anunciou sua renúncia, alegando forças terríveis, né, tramavam contra o seu mandato. Né? Então, aqui nós temos uma foto, né, da condecoração do Ernesto Guevara de la Serna, que ele foi convidado a vir para o Brasil, e isso para os militares foi um ato, né, de extrema, vamos dizer o seguinte, um extremo erro, né, para os militares do período, porque se nós percebemos, os militares brasileiros que já tinham tido como presidente o Gaspar Dutra, que afastou da União Soviética, o Jânio Quadros vai se alinhar novamente às políticas econômicas soviéticas, ou se aproximar de uma nova possibilidade. E ele condecora o líder, né, da Revolução Cubana. Então, é um cenário um pouco, né, no mínimo, conturbado. Bem, então, uma outra questão também que ele vai fazer, ele também vai, né, mandar o seu vice-presidente, né, no caso, em tempos de Guerra Fria, ele ignorou rígidos, né, ditames, né, da bipolarização, defendendo pelo posicionamento político autônomo. Então, a partir decidiu, né, tomar relações com a União Soviética, negou-se a comparecer ao encontro marcado pelo John Kennedy, então presidente dos Estados Unidos. Além disso, o vice-presidente João Goulart foi enviado como missão diplomática para a China, com o propósito de estabelecer acordos de cooperação de comércio. No caso, além de condecorar o Che Guevara, ele vai, né, ele vai enviar o João Goulart para a China para realizar, né, acordos comerciais com o partido, com o país que tinha acabado de sair da revolução, né, chinesa, da revolução comunista chinesa. Então, aqui nós temos uma foto, né, do João Goulart realizando acordos comerciais com diplomatas chineses. Bem, então a renúncia. Em agosto de 1961, o clima, né, a crise no governo de Jânio Quadros era aguda. Carlos Lacerda, né, que havia apoiado a sua eleição, agora atacava abertamente. Além disso, Jânio não tinha o apoio do Congresso. Em decorrência dessa situação, tomou uma atitude drástica. Apresentou sua renúncia no dia 25 de agosto de 1961. Então, ele estava isolado e não tinha outra forma. Qual era a alternativa dele? Então, Jânio nunca explicou os motivos da renúncia, mas há um consenso entre os historiadores que foi uma tentativa de autogolpe. Observando retrospectivamente, né, que podemos perceber que foi um erro de cálculo de Jânio, que esperava a sua renúncia não fosse aceita pelo clamor popular, né, surgindo-se, né, exigindo seu retorno à presidência com amplo poder político. Isso sem a presença do Congresso para incomodá-lo. Então, qual foi assim, vários historiadores que até o dia de hoje
a renúncia do Jânio Quadros é uma grande cortina de fumaça. Nós não sabemos exatamente o que levou o Jânio Quadros à renúncia. Então, alguns historiadores dizem, né, se organizam uma proposta de que ele tentou se tornar um ditador. Né? Ele tentou, né, tomar amplos poderes. E isso deu errado. Né? Porque o Congresso, além de aceitar a sua renúncia, ele ainda vai proibir o retorno de João Goulart ao país, porque o João Goulart estava na China. Então, essa tentativa de renúncia também foi uma forma de isolar o seu vice-presidente, que estava numa missão diplomática na China. Então, e nós vamos dar ênfase a essas medidas na próxima semana, quando a gente vai falar do governo de João Goulart. Porque o João Goulart, antes mesmo de chegar ao país, ele tinha que reorganizar esse cenário político, que estava totalmente desfavorável a ele. Né? Isso é importante nós frisarmos. Então, com a renúncia do Jânio Quadros, uma grave crise política iniciou-se e a cúpula militar afirmou que não aceitaria a posse de João Goulart, vice-presidente sucessor, de acordo com a Constituição de 1946. Então, isso deu início à campanha da legalidade, do qual grupos mais ligados à esquerda defendiam a posse de João Goulart. E esse impasse foi solucionado com a posse de Jango em setembro de 61, sobre o regime parlamentarista. Então a gente vai ver isso aí. Uma das figuras que mais vai lutar pela posse do João Goulart foi o seu cunhado, né, Leonel Brizola. Né? Nós vamos falar um pouquinho de Brizola na semana que vem, né, que é um dos políticos que eu como historiador, ou como, né, um admirador dessa pessoa, considera, né, depois de muito tempo estudando sobre a figura dele, é uma das pessoas mais injustiçadas do país, que é, no caso, o Leonel Brizola. Bem, então aqui, né, nós temos a foto, né, do João Goulart e o Leonel Brizola no momento da posse, que nós vamos detalhar na semana que vem. Bem, então, para a gente concluir aqui. Então, a Guerra Fria, que estava cada dia mais forte, né, isso gerou diversos conflitos ideológicos pelo mundo, o fato que trará grandes impactos para o Brasil. Então, os governos precisavam do apoio, né, também econômico vindo dessa superpotência. Então, Juscelino Kubitschek será o presidente eleito após o suicídio de Getúlio Vargas, sendo eleito pelo seu carisma, né, a propostas consideradas revolucionárias para sua época, no caso a construção de Brasília, o plano de metas, entre outras coisas. Bem, então Jânio Quadros será o sucessor do primeiro a ser empossado em Brasília e foi eleito com a promessa de acabar com a corrupção e a implementação de uma nova política que não se rendia nem ao bloco socialista nem ao bloco capitalista da Guerra Fria. Mas as suas medidas e a renúncia causará problemas para o vice-presidente João Goulart, que assumirá a presidência, mas que resultará no golpe de 64. Então, o golpe de 64, ele teve um grande peso, né, com as medidas tomadas pelo Jânio Quadros, essas medidas, principalmente da condecoração do Che Guevara e o envio do João Goulart à China. Então, aqui nós temos uma foto, né, do jornal, do Folha de São Paulo, sobre a renúncia do Jânio Quadros, e a pergunta fica, e agora, João Goulart, como é que fica? Como é que você vai manobrar esse cenário político tão conturbado? Isso nós vamos ver a resposta na próxima semana. Então, né, partindo dessa visão, eu acredito que, né, foi um dos temas que eu gostei muito de trabalhar, trabalho muito sobre isso em sala de aula. Acho que é importante nós sabermos, né, o que levou o Brasil a mergulhar na ditadura militar de 64 a 85. Então, esse é o cenário de um Brasil populista. Né? Então, nós vamos ver como é que o João Goulart, né, vai fazer para dar uma base mínima de sustentação do seu governo, que foi também breve, que João Goulart, ele tem os seus poderes em 62, mas ele vai governar até 64. Então, nós vamos ver isso na próxima semana. Bem, então, agradeço a todos pela atenção, espero que tenha sido claro, espero vocês na semana que vem, e muito obrigado, né, deixando sempre em consideração. Eu nunca fiz isso, né, mas assim, mas eu vou começar a fazer. Então, peço para que vocês, se gostou muito do vídeo, né, se inscreve aí no canal, vamos fazer, né, com que o canal cresça, e assim, cada vez mais, né, nós podemos, né, levar a história para quem realmente interessa, e mostrar, né, que a história é muito além do que datas decorativas. Então, agradeço a todos pela paciência e pelo apoio, e até mais. Muito obrigado, e fiquemos atentos na semana que vem
na aula sobre, né, a questão do João Goulart, do seu governo e o golpe de 64. Muito obrigado e até mais.